queridos, um bom dia a todos, graça e paz. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nesse domingo é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10. Nós temos feito exposição sobre esse Evangelho domingo após domingo. E o texto de hoje é o capítulo 10, versículo 27. As crianças podem se dirigir para as classes de escola dominical. Bom? Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Todos acharam? Todos acharam? Então vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós queremos bendizer o Teu nome por esse reencontro, por estarmos nesse espaço que reservamos para a Tua adoração, porque Tu és amável, digno de ser adorado. Tu tens sido bom para conosco, e Tu és Deus perfeito em todos os seus atributos, portanto, absolutamente amável. A nós nos cabe prestar-te o culto que te é devido. Senhor querido, contudo, nós não vivemos à altura deste amor. Nós, apesar de conhecedores da verdade, muitas vezes permitimos que nossas paixões, que nossos interesses, que nossos instintos, Senhor, governem as nossas vidas, Senhor, violando assim a lei do amor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo o que há de contraditório em nossas vidas, e que o Senhor nos absolva das falhas que nos são ocultas, pois quem há que pode discernir as próprias faltas? Mas contigo está o perdão, para que o amemos, para que o sirvamos, para que o temamos. Senhor querido, Tu sabes que entraram aqui nessa manhã, e nós não precisamos de uma revelação do alto para o saber, pessoas enfrentando problemas crônicos, sérios em suas vidas, que para aqui vieram, Senhor, contando com o milagre da Tua graça. E nós pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor manifeste seu amor, seu poder, Senhor, os sinais da sua aliança com seu povo, trazendo, Senhor, nas tuas asas de misericórdia, cura, trazendo, Senhor, solução para problemas antigos, ajudando o seu povo a nesta semana que se inicia, ó Deus amado, a encontrar caminho, a encontrar direção, ó Deus amado, que seja uma semana de reconciliação dos lares, semana de marido se convertendo à mulher, de coração de mulher se convertendo ao coração do marido, Senhor, semana de restauração da vida dos nossos filhos, Senhor, ó Deus querido, pois nosso desejo mais profundo, acima da sua prosperidade, é que os nossos filhos te amem, te conheçam, te sirvam, vivam para o teu louvor, tragam alegria ao teu coração, que o Senhor os abençoe, Senhor. Ó Deus querido, que não falte graça na nossa igreja, mantendo-nos unidos, vivendo, Senhor, em amor, ajudando-nos, Senhor, a emitir uma nota para a sociedade, uma nota eloquente, Senhor, um sinal de que Tu és um Deus vivo, que Tu és um Deus real, que o Senhor faz diferença na vida do seu povo, e o que queremos, Senhor amado, como sinal eloquente da Tua presença entre nós,
é o amor, é o espírito perdoador, é a capacidade, Senhor, de andarmos juntos, apesar das nossas diferenças, Senhor. Ó Deus querido, Deus de toda graça, e agora que Tua palavra vai ser proclamada, nós pedimos que haja demonstração de espírito e de poder. Estamos diante de um texto, Senhor, extraordinário, dos mais consoladores das Sagradas Escrituras. Senhor, revela toda a sua beleza, ajuda-nos a entender o seu conteúdo, a compreender o que o Senhor Jesus queria comunicar à sua igreja. Senhor, ao pregar essa mensagem, que possamos contemplar esta passagem, Senhor, na beleza do seu conteúdo, Senhor, que revela esse amor eterno, esse amor perfeito, esse amor ardente, Senhor, esse amor que as muitas águas não são poderosas para apagar. Deus querido, que esta manhã seja manhã de conversão, seja manhã de novo nascimento, seja manhã de santificação, seja manhã que o Senhor remova da nossa igreja os nossos pecados, Senhor. Uma manhã na qual o Senhor não nos trate segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua misericórdia. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, essa passagem, esperar algumas pessoas chegarem, que tem gente lá em pé, pedir para que os pais aquietem seus filhos, os irmãos, por favor, desliguem os aparelhos de telefone celular, e que todos mantenham a Bíblia aberta nessa passagem maravilhosa. Ainda tem algumas pessoas em pé, vou esperar que elas encontrem assento. Irmãos queridos, essa passagem tem como objetivo lançar luz sobre os versos 25 e 26. Porque nos versos 25 e 26 nós estamos diante de um mistério da vida. Para mim é a coisa, obrigado, que mais me impressiona. É como pessoas podem ouvir o Evangelho e não se encantar pelo Evangelho. Como que pessoas não creem no Evangelho? Como que pessoas, diante dos temas tão sérios que o Evangelho aborda, não se preocuparem nem ao menos em saber se o Evangelho é verdade. Verdade revelada por Deus. Então, nos versos 25 e 26, o Senhor Jesus declara: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. E aqui está a explicação. É um mistério. Só compreende a mensagem de Cristo quem é a ovelha de Cristo. Quem não é ovelha de Cristo, não tem esse sentido que só o nascido de novo tem. Que sentido é esse? Que a capacidade de contemplar a beleza do Criador na pregação do Evangelho. Só o nascido de novo ouve a voz do Pai por meio da pregação do Evangelho. A partir do verso 27, o Senhor Jesus lança mais luz ainda sobre o tema. Se no verso 26 ele é negativo, ele declara: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Portanto, se não é ovelha, não tem jeito. Você vai apresentar as evidências arqueológicas, você vai usar do melhor material apologético do qual a igreja possa se fazer valer, você vai falar sobre a historicidade de Cristo, você vai falar sobre a beleza do Evangelho,
sobre a importância dos temas acerca dos quais o Evangelho fala, e essa pessoa, por não ter esse sentido que só as ovelhas de Cristo têm, essa pessoa jamais entenderá o que você está falando. Pois bem, no versículo 27, o Senhor Jesus é positivo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos tentar entender o que o Senhor Jesus está falando. Em primeiro lugar, nós temos que pensar no significado da palavra que aparece no grego, tal como aparece na língua portuguesa, minhas. Qual é o sentido de minhas ovelhas? São, portanto, homens e mulheres, aqui nós estamos diante de uma linguagem metafórica, que tem como objetivo nos ensinar uma grande verdade referente à nossa condição espiritual, o nosso status no universo e a espécie de relação que nós mantemos com o Criador dos céus e da terra. Então, essa passagem está dizendo que nós pertencemos a Cristo, nós somos ovelhas de Cristo, minhas ovelhas. Então, somos ovelhas dele, porque, de modo deliberado, nós tomamos a decisão racional de nos submetermos intelectual e moralmente a ele. Então, minhas ovelhas, porque o que aconteceu conosco? Num ponto de nossas vidas, nós olhamos para o universo, para as explicações que são dadas sobre a complexidade do cosmos e da condição humana, e entre as muitas vozes que nos foram comunicadas, uma nós ouvimos de uma forma completamente diferente. Ela nos encantou, ela nos cativou, ela nos perturbou, ela nos fez cair de joelhos, ela nos fez chorar, ela enxugou as nossas lágrimas, ela nos selou, ela trouxe alegria ao nosso coração, sentido à nossa vida. Então, esse é o sentido de minhas ovelhas. Nós tomamos a decisão de pertencer a um outro. Somos dele. A nossa lealdade última é a ele. Esse é um ponto central. Pertencemos a ele. E todas as nossas relações, de que natureza forem, até mesmo relação com pai, mãe e filho, mantém uma relação de subserviência à nossa relação com Cristo. Essa é a nossa grande fidelidade, esse é o nosso grande amor, essa é a nossa grande paixão, esse é o sentido da nossa existência. Nós tomamos a decisão de pertencer a um outro. Agora, somos dele, se formos mergulhar em águas mais profundas, somos dele por causa de algo que aconteceu antes do nosso nascimento. E o próprio Senhor Jesus descreve isso no capítulo 6 desse mesmo livro, quando ele diz a seguinte coisa, verso 37 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E agora olha o mistério, olha o sentido completo de minhas ovelhas. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, a decisão que nós tomamos de deliberadamente pertencermos a Ele foi antecedida por um plano eterno. O Pai
o entregou ao Filho. O Pai o amou. O caso de amor que Deus tem contigo é antigo. E o Filho assumiu a responsabilidade de salvá-lo. E o Espírito de o regenerar. De conceder a você fé salvadora. Você só o ama porque Ele o amou primeiro. É isso que a Bíblia ensina. Esse é o sentido de minhas ovelhas. Agora, por que nós somos chamados de ovelhas? Isso é muito importante ser afirmado. Por que nós somos chamados de ovelhas? Em primeiro lugar, em razão do fato de termos tomado a decisão de vivermos no seu redil. Vivermos sob o seu cuidado, sob o seu governo, e de só pertencermos a Ele. Por isso que nós somos chamados de ovelha. Era uma linguagem fácil que qualquer cidadão da Palestina, dos dias do Senhor Jesus, podia entender. Você olhava para um rebanho, você olhava para um redil, e eu podia observar o fenômeno das ovelhas seguirem apenas a voz do seu pastor e a de nenhum outro. Por isso que nós somos chamados de ovelhas, porque voluntariamente nós tomamos a decisão de fazer dele o nosso pastor. Agora, somos ovelhas por um outro motivo, e eu peço que você preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Porque esse é o animal que melhor descreve o caráter do verdadeiro nascido de novo. O verdadeiro nascido de novo jamais é boçal, jamais é estúpido, jamais é truculento, jamais é ignorante. Eu diria para vocês a seguinte coisa: a falta de doçura na vida do membro de igreja denota falta de conversão. Nós somos chamados de ovelha porque qualquer pessoa pode abrir a porta de sua casa para você e para mim e não ter medo de você e de mim. Porque nos introduzir dentro da sua casa não representa a introdução no seio da família de uma serpente. Nós não representamos ameaça para a vida de ninguém. Nós somos chamados de ovelha justamente pelo fato das nossas relações interpessoais serem reguladas pelo amor. De maneira que quem olha para o nosso comportamento, em que esfera de interlocução for, vai observar a presença desse elemento de ternura. Não significa que nós não temos convicções. Não significa que nós não temos ideias próprias. Não significa que corremos no momento da batalha. Mas significa que as pessoas podem manter contato conosco sem chamar testemunha, porque o nosso dizer é sim, sim, não, não. O fruto do Espírito Santo habita em nós. Somos ovelhas. Irmãos, nesses dias tão confusos pelos quais o nosso país atravessa, isso tem que se tornar evidente para os que estão do lado de fora da igreja. E de que maneira?
de maneira que as pessoas, ao verem a forma como nós lidamos uns com os outros, percebam que há algo em nós que só pode ser explicado por uma presença sobrenatural nas nossas vidas. Porque esse amor, essa ternura, essa doçura, são inexplicáveis sem o concurso da graça de Deus. Portanto, o Senhor Jesus declara que suas ovelhas, verso 27, ouvem a sua voz. O que significa ouvir a voz de Jesus? Veja só, é uma voz que você ouve acima de qualquer outra. E se você tiver que ouvir alguém, atender o apelo de alguém, de certo modo também se sujeitar intelectualmente àquilo que alguma pessoa fala, você o fará na exata proporção que puder identificar a voz de Cristo na voz daquele que o chama para tomar decisões na vida. Ouvir a voz de Cristo significa ouvir o Evangelho. Ouvir a mensagem relativa ao amor de Deus pela humanidade. De um Deus que salva os seres humanos, não mediante desempenho, performance, trabalho duro, mas mediante arrependimento e fé. De um Deus que quer se relacionar com os homens como um pai se relaciona com o filho. Ouvir a voz de Cristo é ouvir a voz do Evangelho. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Moisés hoje está mais presente nos púlpitos do que Jesus Cristo. Quando Moisés está presente, nós não ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a lei, cuja função é nos levar ao Evangelho. Se a pregação não cumpre esta finalidade, vocês não tenham a mínima dúvida. Os jovens começarão a ficar com os cabelos brancos antes do tempo. As mais diferentes taras se manifestarão entre nós. Nós nos tornaremos pessoas irascíveis, de difícil convívio. Os nossos filhos se exasperarão quando nós chegarmos em casa. Por quê? Porque dependemos de desempenho para nos sentirmos amados. E quem depende de desempenho para se sentir amado, abomina ser criticado. É mercadoria frágil. Portanto, é o ouvir o Evangelho que nos transforma em ovelha. Ontem ou anteontem, eu jantava com o pastor Tel, lá em Niterói, em sua casa, e eu falava com ele sobre isso. Como que o encontro com Cristo, através do Evangelho, ele molda o nosso caráter, mas de uma forma tão bem definida, que só o Evangelho é capaz de fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos tentar entender. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Você ouve a voz e aí então passa a ter conduta de ovelha. Por que o ato de ouvir a voz o torna alguém cujo comportamento, cujo caráter, cuja vida emocional podem ser comparados à vida desse pequeno animal? Porque o encontro com o Evangelho, ele é autêntico quando aquele que correu para Cristo se desesperou pelo seu estado eterno de alma. Essa pessoa, um dia, pelo Espírito Santo, olhou para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, olhou para o Vietnã, para a Guerra da Coreia, para a Guerra do Camboja, para a Guerra em Ruanda,
olhou para todas essas revoluções sangrentas que houve na América Latina e chegou à seguinte conclusão: eu tenho parte nisso tudo. Eu faço parte da espécie humana. Eu também sou perverso, eu também sou mau, eu também sou egoísta. E não apenas isso, eu cobro das pessoas diariamente aquilo que eu não pratico. Portanto, eu percebo que serei julgado pelas minhas próprias palavras, porque tudo que o Espírito Santo pede de mim é que eu me ouça, que eu ouça o que eu digo para as pessoas. E em conexão a isso, o Espírito Santo me faz uma pergunta: o que você tem a dizer sobre a forma como administra a sua vida à luz do que você exige do seu semelhante? Quando essa pessoa ouve uma pergunta como essa, ela se desespera. Ela teme perder eternamente a sua alma, de Deus não ouvir suas orações, dela ser banida da face de Deus. Mas aí Deus, no seu infinito amor, põe um pregador na vida dessa pessoa. Ela ouve o Evangelho e descobre que esse Deus, justo juiz, quer ser o pai de cada ser humano. E que Ele estabeleceu como condição da reconciliação da humanidade com o seu Criador o arrependimento e fé. E essa pessoa, portanto, corre para Cristo. E ao correr para Cristo, ela recebe o abraço de Cristo. Ela tem as lágrimas de arrependimento enxugadas por Cristo. E ali então, ela descobre um Cristo doce, um Cristo perdoador, um Cristo misericordioso. Agora nós vamos entender porque essa pessoa invariavelmente se transforma numa ovelha. Porque é impossível essa pessoa se levantar desse encontro para viver de um modo oposto a esse para o qual a metáfora da ovelha nos remete. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de ser pavio curto, porque o seu encontro com Cristo não foi um encontro com Cristo pavio curto. Ela será, portanto, propensa à paciência, porque o seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo paciente. Ela também estará predisposta ao perdão, porque o seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo perdoador. Ela estará também predisposta à misericórdia, a tratar o que sofre com compaixão, porque o seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo misericordioso. Qual é a minha tese? O que está acontecendo hoje no Brasil? Como Moisés está mais no púlpito do que Jesus Cristo, como os pastores pregam mais sobre moralidade do que pregam o Evangelho, surgiu na nossa igreja uma geração de boçais. Eu nunca vi tanta gente estúpida na minha vida, eu só tenho uma explicação. Não entraram pela porta. A tal ponto que o padrão de conversão despencou nas nossas igrejas, de maneira que nós reputamos como convertido quem não manifesta o comportamento de uma ovelha. E é por isso que o sistema prisional está repleto de homens com o nome de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, filhos de crentes que durante a sua vida toda foram expostos à pregação de Moisés e não à pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, quando compreendida pelo ser humano, ela humilha. Ela faz com que você tenha propensão a se curvar diante das pessoas para lavar os seus pés. E é essa pergunta que eu faço para você. Você é crente? Você é ovelha? Você nasceu de novo? Eu poderia pegar
o que você tem escrito nos últimos dias para os seus irmãos, mencionando pelos nomes, expor aqui nessa tela, a fim de recomendar para todos os cristãos como que nós devemos nos relacionar uns com os outros? Então, as minhas ovelhas ouvem minha voz, ouvem o Evangelho. Essa é a primeira coisa. Ouve uma mensagem diametralmente oposta àquela que é proclamada em qualquer outro templo religioso. No qual o Evangelho não esteja sendo proclamado. O que significa ouvir a voz de Jesus? Ouve a minha voz. Significa você ouvir a voz daquele que o convida a parar de se relacionar com Deus, a fim de começar a se relacionar com o Pai. Ouvir a voz de Cristo significa não confundir jamais Deus com o diabo. E por fim, ouvir a voz de Cristo significa ouvir a voz daquele que o chama para amar. Esse é o teste, esse é o vetor. Isso aqui, gente, é o ABC. Como discernir a voz de Cristo, mesmo na igreja? Porque vocês sabem que uma igreja como essa pode enlouquecer. Então, como saber se Cristo está falando do púlpito dessa igreja? Se Cristo fala nas classes de escola dominical? Se Cristo está falando nos grupos pequenos? Se Cristo está falando para os nossos filhos através de nós pais? O que é proclamado estimula ao amor? O que nós estamos ouvindo passa pelo crivo das bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande, aleluia, 1000 vezes aleluia, o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você ouviu a voz de Cristo? Você sabe que está ouvindo a voz de Cristo quando o conteúdo da mensagem passa pelo crivo das bem-aventuranças. Se não passa pelo crivo das bem-aventuranças, é o diabo falando, não é Jesus Cristo. Então, como saber se eu estou ouvindo a voz de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, está sendo anunciado para mim um Deus descomplicado, um Deus que perdoa pecados, um Deus que salva pelo sangue do seu Filho. Em segundo lugar, a mensagem que eu estou ouvindo me habilita a separar Deus do diabo. E em terceiro lugar, a pregação me humaniza. Eu posso dizer que os valores que estou abraçando jamais seriam úteis para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, para banho de sangue, para destruição de vidas humanas. O meu discurso é discurso de ovelha ou é discurso de lobo? Se ouvir a voz de Cristo,
É uma voz distinta. Quando a igreja se levanta para falar, os que estão do lado de fora dizem: ninguém está falando isso. Isso é novo, isso é inédito. A frescor, a beleza, a doçura, a simetria. Que voz vocês estão ouvindo? Quem está falando com você? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, somente a de Jesus Cristo. Eu as conheço. É um verbo que tem 3 sentidos. Primeiro, eleição. Eu as conheço. Eu fixei os meus afetos nelas. Eu as separei antes da fundação do século. Segundo lugar, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. É afeição. É incrível. Meu Pai, o que Ele está dizendo é que Ele tem os cabelos da sua cabeça contados. Ele conhece cada pinta, cada sinal do seu corpo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço pelo nome. Porque eu não lido com o meu povo como um fazendeiro lida com seu gado. E é lógico que esse verbo tem íntima relação com cuidado. Eu as conheço. E porque eu me afeiçoei por elas. Porque eu as conheço distintamente. Eu delas cuido, a elas me dedico. Eu não tenho nada mais glorioso, santo e capaz de consolar o seu coração do que essa verdade. É o fundamento da sanidade mental de seres que pensam. Se você olha para a complexidade da vida, para a fragilidade humana, ou você crê nisso, ou você alucina. Aqui está o único fundamento. É saber que Ele me conhece. Que Ele se afeiçoou por mim. Que Ele tem um caso de amor comigo. E que minha vida vale mais do que as estrelas, os sóis e as galáxias. Ele morreu por mim, não morreu por eles. Em seguida, o Senhor Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse é um outro ponto. Portanto, aqui está a principal evidência de que você ouviu corretamente a mensagem do Evangelho. Preste atenção nisso. Primeiro, você a compreende com a mente. Você pode explicar o seu conteúdo.
Em seguida, você dá assentimento intelectual ao Evangelho, dizendo o seguinte, que o Evangelho proclama a verdade, mas até aí não há salvação. Você pode conhecer o conteúdo do Evangelho, crer na veracidade do Evangelho, que o Evangelho é verdade verdadeira, e não ter se convertido. A conversão é consumada quando aquilo que foi compreendido e ao que você deu assentimento intelectual desce para o coração. O cativa, ganha as suas afeições, é entronizado no âmago da sua vida e o faz mover. Ouve minha voz e me seguem. É mais do que ser ortodoxo. É mais do que ser calvinista. É mais do que ser reformado. É mais do que ser protestante. É seguir Jesus para onde quer que essa mensagem o mova a ir. Repito que na história do cristianismo eu conheço poucos exemplos que possam se comparar a esse para o qual esse versículo nos remete, ouvir e por ter sido cativado seguir, do que o exemplo dado pelo grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Você o encontrará na década de 40, em Nova York, com universidades o disputando para que ele assumisse, década de 40 do século passado, século 20, para que ele assumisse as cátedras de teologia, porque ele era inteligentíssimo, brilhante. Só que ele conta, numa biografia que eu li recentemente, que ele não conseguia ficar mais um dia nos Estados Unidos. E que cada dia que se passava era um tormento para ele. Pois ele entendia que um ditador havia sido levantado por Satanás no seu país. Ele declara: eu entendi que era da vontade de Deus que eu voltasse para o meu país para lutar contra o meu país, num contexto em que igrejas luteranas haviam se tornado igrejas do partido nazi, com pastores usando o púlpito para defender o nazismo. E esse homem cruzar o Atlântico, ir para o seu país, participar de movimentos subversivos, clandestinos, lutar para que a igreja se separasse daquele devaneio, participar de um complô para matar Adolf Hitler, parar numa prisão e no último ano da guerra ser executado. Pelo fruto se conhece a árvore. E, em geral, as crises nos ajudam a ter contato com o nosso próprio coração, permitindo-nos saber quem nós somos. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
O que significa, portanto, você seguir um homem perigoso? Seguir alguém que era odiado pela religião. Odiado por Jerusalém. Odiado pelo Sinédrio, odiado pelos escribas, odiado pelos fariseus, odiado pelos saduceus. Significava naqueles dias você se associar a uma pessoa que a religião e o Estado queriam matar. Você imagina o que significa isso? Você ter que andar na companhia de alguém que de repente vai entrar no templo para dizer o seguinte: vocês transformaram o que deveria ser canal do encontro do homem com seu Criador em comércio religioso. Você imagina, você está na companhia de alguém que olha para o pastor e diz: quem tem contato contigo fica pior. A ética de vocês é uma ética meticulosa, é uma ética neurótica. Vocês coam mosquito e engolem camelo. Vocês não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas entrarem. Gente, isso significava descer para os vales. Ter contato com espíritos malignos. Ter que se refugiar, buscando proteção dos ataques desferidos por pessoas que julgavam cultuar a Deus, matando Jesus Cristo, exterminando a fé cristã, a qual eles consideravam seita do judaísmo. Esse verso 27, portanto, é fundamental. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, permita-me repetir, eu as conheço, elas me seguem. Quais são as consequências dessa relação descrita pelo verso 27? Duas. Em primeiro lugar, concessão de vida eterna. Significa pelo menos duas coisas: felicidade. Olha o que diz o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Então, note bem, você se tornou ovelha, você ouviu a voz, você o segue. E o que o Senhor Jesus declara é que isso tem consequências práticas profundíssimas para a sua vida. A primeira delas é o dom da vida eterna. O que significa estar de posse do dom da vida eterna? A minha relação com os meus cachorros sempre me ensina a entender esse ponto. Nós, recentemente, compramos um labrador de nome Jack. E agora o Jack está morando na casa do Pierre, aquele meu amigo francês. Eles se apaixonaram pelo cachorro e nós não estávamos conseguindo dar conta. Por uma série de motivos da presença dele lá em casa. E o Lohan, filho do Pierre, conta que quando ele abriu a porta de sua casa em Cambuinhas, a primeira coisa que o Jack fez ao olhar para dentro da casa foi correr e dar um mergulho na piscina. Ele nunca tinha nadado, nunca tinha visto piscina. E lá estava o Jack alegremente nadando na piscina. Depois o Lohan tirou da piscina e o Jack voltou a se lançar na piscina. A nossa consolação hoje, lá em casa, é saber que o Jack está feliz da vida. Está muito mais feliz na casa do Pierre do que na nossa casa. Porque, outro motivo, o Pierre mora a 50 metros do mar. E agora o Jack está nadando na praia de Cambuinhas. Coisa que a gente não podia fazer por causa da distância da nossa casa para a praia. Dá uma alegria. Passeia 3, 4 vezes por dia. Sabe? Então, estou com medo de chegar na casa do Pierre e o Jack me rejeitar a todos nós, falando: agora sim eu conheci o paraíso. Feliz da vida. Chegou o céu. Pois bem, gente, a vida eterna consiste em nos elevar acima do nível do Jack. Se você der uma boa de uma ração, passear uma vez com ele por dia,
e oferecer água para um labrador, ele não quer outra coisa na vida. A vida eterna faz com que nós tenhamos novas aspirações. É vida eterna. É a vida, preste atenção, é a vida de quem vive no céu. É a vida de quem tem a alma adaptada para a vida na Nova Jerusalém. Então, é uma vida diferente. Chega sexta-feira à noite, por essa pessoa estar de posse da vida eterna, sua preocupação não consiste em saber quais os filmes que estão em cartaz, quais boates estarão abertas, ou de quais festas ela poderá participar. Ela consegue ficar dentro do seu quarto consigo mesma, porque tem a vida eterna. Os bares podem se fechar, bem como os cinemas, a vida noturna de uma cidade ser extinguida, e essa pessoa, nem por isso deixará de ter alegria indizível e cheia de glória, porque o reino de Deus está dentro do seu coração. E outro ponto, e quando ela tiver que ir ao cinema, quando ela tiver que ir para a cama para fazer amor, quando ela tiver que chupar uma manga rosa, ela desfrutará de um prazer que quem não tem a vida eterna não conhece, porque a vida eterna o habilita a ter o prazer dos anjos. Sua vida não é mais nivelada à vida do Jack. Você não é mais dirigido pelos seus instintos. Você tem a vida eterna. Você está habilitado, entre outras coisas, a se juntar ao apóstolo Paulo, a fim de poder dizer, conforme ele o declara na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou também você estará habilitado a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você consegue debochar da morte dessa maneira? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Essa é a vida eterna. O que é a vida eterna? Você vai viajar com seu amigo. Tenho 2 amigos que viveram essa experiência, foram surfar na França. Só que um deles não conseguia sair de Biarritz e não queria fazer outra coisa que não fosse ficar em Biarritz surfando. Enquanto que um outro amigo entendia que valia a pena, por estar na França, de administrar aquele período de férias de uma outra forma. Biarritz, mas por que não o Museu do Louvre? Biarritz e por que não o Quartier Latin? E ter contato com a cultura e com a história. O que a vida eterna o habilita a fazer? Você vai sair de viagem com seus amigos. Você terá um gozo que nenhum deles que não conhece a Jesus experimentará. Porque, como diz a Bíblia, abre bem tua boca que eu te encherei. Sua capacidade de ter prazer na vida foi ampliada. Porque em tudo você se tornou capaz de identificar a presença de Jesus. Em tudo você vê declaração de amor.
Então, essa é a consequência de ser ovelha de Jesus. É a vida eterna, que consiste, portanto, em felicidade e imortalidade. Ela é eterna. É uma vida indestrutível. Não há nada que possa eliminá-la. Não há nada que possa fazê-la murchar. É uma vida, portanto, livre dos condicionamentos impostos pela velhice e a morte. E em conexão a isso, o Senhor Jesus declara: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E aí a declaração, meu Deus, que poema, que doutrina, que promessa, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que significa, portanto, que cada ovelha do rebanho do Senhor Jesus está nas suas mãos, nas mãos de Deus. As mesmas mãos que nesse momento fazem com que o nosso planeta dê volta em torno de uma bola de fogo. É essa mão que nos sustenta. Onde está a morte, o teu aguilhão? Que os demônios se levantem para lançar suas setas sobre minha vida. Com uma palavra eu silencio o inferno inteiro. Eu estou nas mãos de Jeová. Estão nas minhas mãos e ninguém arrebatará das minhas mãos. O que significa, portanto, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por quê? Ele vai dizer mais adiante. Olha lá. Verso 29. Porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Dá para você conceber uma coisa como essa? Ninguém arrebatará da minha mão, porque para o Pai não há nada mais excelente do que o seu povo. Porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Porque não há nada que o Pai valorize mais nesse planeta, no universo, do que o povo que ele entregou para o seu único filho, a fim de que este pudesse salvá-lo. Falando resumidamente, ninguém poderá arrebatar sua vida das mãos de Jesus, porque você é precioso para o seu Criador. Entenda isso. Você é precioso, é difícil você acreditar. Eu sei, ganha mal. Tem que andar de ônibus. Vive aí meio engarrafamento. Com dívidas. Sendo perseguido, tratado com indiferença, se decepcionando com pessoas. Mas essa é a grande verdade referente à sua vida. Veja só, não nego as demais. Elas estão aí, elas existem, elas nos machucam. Contudo, nós estamos nas mãos daquele que se afeiçoou por nós e que prometeu na sua palavra que ninguém nos arrebatará. Portanto, nós temos aqui a harmonia do poder infinito com o amor ardente, que é uma espécie de relação diferente daquela que nós mantemos com os nossos filhos. Tem o amor. Um amor imperfeito, mas um amor que me faz estar disposto a dar vida por eles. Contudo, não posso bancar tudo aquilo que gostaria de fazer por eles em razão do meu amor, porque eu não tenho todo o poder. Eu não tenho como evitar doenças, eu não tenho como evitar infortúnios, decepções. Eu não tenho como protegê-los, impedir que eles se decepcionem com a sociedade, com a igreja, com o mundo. Por quê? Porque eu não tenho todo o poder. Tenho amor ardente, mas não tenho poder. Aqui nós temos, portanto, um Salvador que nos ama ardentemente, com amor antigo, com amor infinito, e que declara que de sua mão ninguém poderá arrebatar a sua e a minha vida. Ninguém. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu
é maior do que tudo. Então aqui está a razão. Aqui está o motivo, aqui está o fundamento. É isso, veja só, é por isso que a terapia com o cristão tem um limite. Porque nós pensamos, nós queremos os fundamentos. O terapeuta diz, esse medo que você sente, você aprendeu dentro de casa com sua mãe. Foi uma coisa que ela passou para você, o trovão, então, ribombava, você ouvia a explosão, sua mãe saía correndo e você saía correndo também. Sua mãe tinha medo de espelho, em dia de tempestade, ela tapava os espelhos, quem viveu isso? E vai por aí, poderíamos multiplicar os exemplos. Lá em casa, por exemplo, não foram poucas as vezes que eu vi o meu pai se arrastando pelo corredor, vindo na nossa direção na sala para dizer, hoje eu sonhei com dente. Porque na família do meu pai, interior de Minas Gerais, sonhar com dente era o fim, era sinal da morte. Sinal da morte. Sonhar com dente é morte. Na minha casa havia uma pirâmide, um Buda de costas para a porta, com um arrozinho, e mais o quê? E tinha mais alguma outra coisa lá que meu pai usava. Eu consegui tirar as duas, logo que eu me converti. Mas restou a pirâmide. Aí meu pai falou, não, essa você não toca. Essa você não toca. Um dia, recebi uma iluminação do alto, e da forma mais ridícula que vocês possam imaginar, consegui convencer o meu pai a tirar aquela pirâmide da nossa sala. Eu falei, meu pai querido, se essa pirâmide funcionasse, o Egito seria a maior potência do mundo, meu pai. Vocês não vão acreditar, ele virou-se para mim depois de meses de batalha. Mas é mesmo, meu filho. Pronto, tirei a pirâmide, sumiu, ficamos livres de toda idolatria. Então, o que acontece conosco? O terapeuta pode até apresentar o diagnóstico. Esse é o seu problema. Mas porque nós somos cristãos, nós vamos querer sempre um fundamento para a felicidade. Ele vai me ajudar a conhecer o meu passado, as experiências da primeira infância, a tal da arqueologia da alma. A maravilha. Mas eu vou perguntar para ele, o que falar sobre aquele vizinho que morreu semana passada, do nada, doutor? O que falar daquele meu amigo que está fazendo quimioterapia? E o que dizer, doutor? Das tragédias naturais, dos furacões, dos terremotos, dos tufões, da entropia do sistema solar, da possibilidade de um cometa se chocar contra o nosso planeta. Doutor, dá-me fundamento para a paz. Freud, que nunca foi bobo, disse a seguinte coisa, não conte com a psicanálise para fazer o homem feliz. Eu não acredito nisso. O propósito dela é outro. Mas felicidade é coisa do campo da religião. É da fé. Ou você crê nisso, ou sinceramente, vai fumar o seu baseado. Sinceramente. Falando com toda franqueza. O que você não pode é ter contato com a realidade. Ou você se droga, ou então você tem um contato com a realidade, dependendo do nível de percepção da futilidade da vida, você tem um colapso. Ou então pula de uma ponte. Vocês sabem, eu já lhes disse isso várias vezes. Eu só estou aqui porque eu acredito nisso. Se houvesse uma outra saída fora do cristianismo, eu jamais estaria aqui. Jamais. Isso tem que ser pregado e por isso eu tenho dedicado minha vida à pregação do Evangelho. O único fundamento é esse. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Essa igreja que o pai me deu para salvar, não há nada mais estimado no universo do que esse povo. O pai é enlouquecido de amor pelo seu povo. Olha só, não estou falando de instituição. Não estou falando de instituição. Não há mínima dúvida que nessa manhã nós temos pessoas aqui que não se converteram. Eu não tenho a mínima esperança de estar pregando para uma igreja de convertidos.
A mínima esperança. Não estou falando de instituição, não estou falando de igreja presbiteriana do Brasil. Eu estou falando das ovelhas que estão aqui. Essas são esses homens e mulheres para os quais Cristo se dirige nesses termos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Agora, olha o mistério. Olha como ele tenta nos cercar de todas as maneiras, a fim de que não haja espaço na nossa vida para ansiedade, para o medo, para a fobia. Estamos nas mãos do Filho e nas mãos do Pai. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai. A nossa salvação é absolutamente segura. Uma das estrofes de hino mais presentes nas pregações de Martin Lloyd Jones é uma que diz a seguinte coisa: que os santos no céu, embora tenham mais gozo do que nós na terra, não estão mais seguros. Porque ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus e das mãos do nosso Pai. E aí, o Senhor Jesus termina no verso 30, onde eu quero concluir minha mensagem, dizendo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos não apenas essencialmente unidos, nós não somos apenas da mesma substância, embora distintos em persona. Nós também estamos unidos no pacto de salvar a igreja. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos o propósito de levar a cabo, no tempo e no espaço, a salvação desse povo que o Pai entregou a mim, para que por ele eu desse minha vida. Eu e o Pai somos um. Que, portanto, aquele mesmo poder, aquela mesma vontade que levaram o Pai a dizer para o nada: haja luz. Esse mesmo poder, essa mesma vontade, hoje dizem: haja igreja, haja rebanho, haja um povo eleito que viva para a glória do meu nome. Irmãos queridos, quais são as consequências de tudo o que nós vimos nessa manhã, com base nessa passagem extraordinária da palavra de Deus? Primeira consequência, primeira aplicação prática. Reinvente-se à luz da sua real identidade. Aqui está a referência maior para você se reinventar. Isso aí vale especialmente para a turma que está na minha idade. Você chega na minha idade, você descobre a quantidade de convenção social a qual você se submeteu e para a qual não havia nenhum fundamento metafísico. Convenção social. E aí você descobre, portanto, que você chegou aos 56 anos de idade, cumprindo um papel que lhe foi imposto. Que você poderia ter sido médico de uma outra maneira, ou policial, ou pastor. Que você não tinha que reproduzir o papel que lhe passaram. Aliás, abro um parênteses, que é uma coisa que me impressiona. Eu tenho tido a oportunidade de pregar para os profissionais das mais diferentes profissões. E é impressionante como que a cultura dessas profissões marcam de tal maneira esses profissionais que eles se tornam impermeáveis para o Evangelho. É impressionante isso. Ou seja, os valores, a doutrinação da profissão fazem com que esses homens, portanto, trabalhem igual, se comportem igual. E não se permitam, portanto, exercer sua profissão de uma forma diferente, a partir da presença do Evangelho em suas vidas. Isso tem me chamado muito a atenção no país. Quando é interessante, por exemplo... Bom, não vou entrar nesse ponto, vamos lá. Reinvente-se, portanto, à luz dessa sua real identidade. Qual é a sua identidade? Você é ovelha de Jesus.
você é ovelha de Jesus. Então, qualquer crise da meia-idade que você esteja vivendo, sabe, veja só, o chamado não é para você botar um brinco, uma tatuagem no braço, o escudo do Botafogo no peito, alguma coisa do tipo. Deixar o cabelo crescer, meter um rabo de cavalo e arrumar uma moça de 20 anos, ou um garotão, alguma coisa do gênero. O chamado é para você olhar para essa história e dizer o seguinte: eu vou me reinventar, eu vou vencer essas cadeias culturais que me foram impostas, eu vou romper com esses papéis, mas veja, mas não para viver relação com Deus, com a vida, com o próximo, diferente dessa descrita pelo verso 28. Eu vou continuar sendo ovelha de Jesus Cristo. Esse é o fundamento da minha personalidade. Segunda aplicação prática. Peça para Cristo falar com você, para você ouvir a voz de Jesus. Peça para Ele falar sobre o Evangelho, para Ele falar sobre o Pai, para Ele falar sobre o amor. Peça a Deus graça para você identificar a voz de Cristo. A voz de Cristo. E eu vou lhes dizer uma coisa, não sei se vocês vão acreditar em mim, mas rodando o país como eu rodo, tendo contato com tantas denominações como eu tenho, os irmãos terão que aprender a separar a voz de Cristo da voz da igreja. O diabo está falando por meio dos pastores. E as pessoas estão confundindo a voz de Cristo com a voz dos pregadores. Isso aplica-se até mesmo à sua relação comigo. Peça a Deus para ouvir a voz de Cristo. E que num culto como esse, você possa separar o joio do trigo. Terceira aplicação prática. Submeta-se à voz de Cristo. Nem todo que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Quarta e penúltima aplicação prática. Medite diariamente sobre essas bênçãos. Remeta sua mente para essas verdades. As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais perecerão, eu lhes dou a vida eterna, porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém poderá arrebatar. Remeta sua mente para essas verdades. Isso aqui é o escudo da fé, essa é a nossa armadura. É isso que nos impede de sucumbir diante das setas, dos dardos inflamados do adversário. Essa certeza de que nós somos amados com amor tão ardente como esse. E por fim, glorifique a Deus pelo pacto da redenção. Os teólogos falam de um pacto entre Deus e os homens, que é o pacto da graça. Mas eles costumam falar também em termos de um pacto anterior ao pacto da graça, que é o pacto da redenção. Que é esse pacto entre o Pai e o Filho. Olhe para isso. Olhe para o Pai na eternidade, o amando, o separando, a fim de que você pertencesse eternamente a Ele, e chamando o Filho, para que o Filho fizesse por você o que você não seria capaz de fazer por si mesmo. Pense nesse mistério, nesse fato, nessa verdade, que nos remete para um período da história anterior ao Big Bang. O Pai o deu ao Filho, o Filho devolveu ao Pai, e das mãos do Pai e do Filho ninguém poderá arrebatar sua vida. O Pai e o Filho são um, num único propósito. Que isso deixe em estado de perplexidade, de
encanto, que isso o torne maravilhado com a vida, com a manifestação desse amor. Que verdade gloriosa, que verdade consoladora. Não há nada mais excelso que pudesse ser proferido para a sua vida, nada que pudesse mais consolá-lo, nada que pudesse mais arrebatá-lo mais para os céus, do que você saber que o Pai e o Filho são um, no intuito de derramar esse amor sobre você e fazer com que para sempre, você goze dessa vida que a Bíblia chama de eterna, que é eterna, acima de tudo, por você poder olhar para o Pai e para o Filho, e em êxtase, os adorar na beleza da sua santidade. Que Deus o abençoe, querido, em nome de Jesus, e que nada nessa vida o faça perder a sua identidade de ovelha. Você é ovelha. Você tomou a decisão de pertencer a Ele, e por pertencer a Ele, por meio do Evangelho, o seu comportamento é condicionado por esse encontro, que faz com que você se comporte não como um lobo feroz, mas como uma ovelha, ovelha de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, Tua palavra foi proclamada. Lembro-me do diário de John Wesley, quando ele registra a seguinte experiência: preguei o Evangelho, muitos corações foram tocados, mas só Deus sabe o quão profundamente. Senhor, agora é a obra do Teu Espírito, que Teu Espírito lance a Tua palavra para dentro dos corações, de maneira que esses versos, que podem ser compreendidos por uma criança, que eles enterneçam o nosso coração, que eles nos santifiquem, que eles sirvam de fundamento da preservação da nossa saúde mental, espiritual, que sejam a nossa eterna resposta para todas as preocupações que porventura possam emergir em nossas mentes, porque aqui nós temos uma resposta que a tudo engloba, capaz de dar conta de cada dardo inflamado, pois tudo o que precisamos saber é que o Pai e o Filho são um no propósito de nos amar. Por isso, Senhor, voluntariamente, nos tornamos ovelhas suas, e te dizemos, Senhor, que bendito foi o dia que ouvimos essa voz, a porta foi aberta, e a graça nos introduziu no seu redil, onde hoje temos segurança, onde hoje, Senhor amado, temos fartura, e uma identidade, Senhor, não sujeita às mudanças do tempo e da filosofia. Uma identidade que tem como alicerce o pertencimento ao Pai e ao Filho. Senhor, que nós nos reinventemos à luz dessas verdades. Senhor, a fim de vivermos como ovelhas tuas. De maneira, Senhor, que quem tiver contato com a nossa doçura possa glorificar o nosso Pai que está nos céus. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. E se entrou alguém aqui que ainda não nasceu de novo,
Que essa manhã seja manhã de novo nascimento, seja manhã de redenção, seja manhã de perdão de pecados, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.